Olá, concurseiros, concurseiras, meu nome é Luíse Winkler, eu sou advogada e diretora jurídica no escritório Saf Araújo Advogados, um escritório especializado em demandas envolvendo concursos públicos, e hoje eu estou aqui com o Dr. Bruno Leal, sócio do escritório. Olá pessoal, meu nome é Bruno Leal, sou advogado, um dos sócios do escritório também, como a doutora disse, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual tema? Nós vamos falar sobre a etapa médica do concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, a segunda fase, que é composta pelos exames psicológicos e os exames médicos. Nós vamos conversar aqui hoje sobre os exames médicos, como você pode se preparar para esta etapa. Roda a vinheta, Maga. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a etapa médica do concurso de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. A segunda fase do concurso ela é composta pelos exames psicológicos e os exames médicos. Os exames psicológicos, nós já gravamos um vídeo aqui no canal, vale a pena você conferir, né? Tendo em vista que a etapa ainda está acontecendo, tem várias dicas bacanas lá, eu tenho certeza que ela pode te ajudar. E aí tem a etapa médica, que é composta pelos exames preliminares e os exames complementares. Então, esses dois exames, essa divisão, acaba causando um pouquinho de confusão na cabeça dos candidatos, né? De como se preparar, de como é realizado, dos gastos que eles terão com esses exames, que a gente sabe que não são poucos. E aí, a gente vai fazer aqui uma divisão para ficar mais didático essa compreensão. Os exames preliminares são 4. Os exames clínicos, odontológicos, oftalmológicos e o otorrino. Os exames clínicos e os odontológicos, eles não têm custo nenhum. Eles são realizados na própria Polícia Militar de Minas Gerais. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre cada um deles. Os exames clínicos, por exemplo, já tem algumas regrinhas próprias no edital, onde fala, por exemplo, que o candidato precisa ir, os candidatos homens, né, de sunga, as mulheres de biquíni, não pode estar com unha postiça, mega hair, tem que ir assim o mais clean possível, porque lá vai ser realizado pesagem, uma análise mesmo, né, para medir IMC, altura, essa parte mais clínica. Da mesma forma, o odontológico. Ele já tem lá a equipe, né, de dentistas da própria polícia que vai fazer essa análise preliminar. E além disso, a gente tem os exames oftalmológicos e o otorrino, que também é realizado nas clínicas credenciadas, na verdade, né, que são custeados pelo próprio candidato. Várias clínicas, elas já são credenciadas, você pode consultar a lista lá no próprio site da Polícia Militar de Minas Gerais, e vale lembrar que os exames, eles só serão analisados se forem realizados por essas clínicas credenciadas, né, doutor? Exatamente. O exame ele só vai ter validade se for realizado por uma clínica que esteja credenciada. Então, é importante que o candidato ele se atente a isso e não confie tão somente na lista que consta ali no site, né, do CRS, porque a lista não está atualizada, tá, pessoal? Então, na dúvida, liga, confirma com a clínica, né, ou liga no próprio CRS e fala, olha, tal clínica, ela é credenciada, posso fazer meus exames lá, para você poder se resguardar nesse sentido. Exatamente. E alguns candidatos já realizaram esses exames clínicos lá na polícia, e nós já estamos cientes de algumas situações que têm acontecido, e eu vou trazer aqui para vocês até se programarem, né, quem ainda não realizou, para ficar mais atento com algumas situações que parecem bobas, mas pode te prejudicar lá na hora. Nesses exames clínicos, é aferido a sua pressão. Então, o candidato que fica muito tempo sem comer, certamente a pressão dele vai ficar mais baixa. Então, tivemos relatos de candidatos que estavam lá aguardando há muito tempo, que não deu tempo de comer, de fazer uma refeição completa, e a pressão deu baixíssima. Então, a própria profissional que estava lá realizando o exame perguntou, gente, alguém tem um biscoito, alguma coisa? E o candidato, ele comeu, passou um pouquinho, a pressão dele deu normal. Mas nem sempre eles vão agir dessa forma, depende muito da pessoa que vai te avaliar. Então, não dá para contar com a sorte. Então, vá alimentar, leva uma barrinha de proteína, uma barrinha de cereal. Não deixe essas coisas pequenas atrapalharem. Porque a gente sabe que pressão muda muito, altera muito de acordo com o momento que você tá, com o seu estresse, com a sua ansiedade, se você se alimentou, se você dormiu bem. Pode ser que ela dê muito baixa ou muito alta lá na hora, mas isso não significa que você tem um problema de saúde relacionado à sua pressão arterial, mas sim um fator momentâneo. Sim, um fator de inaptidão, inclusive, que a gente viu se repetir muito no último concurso, né, doutora? Foi a questão da pressão alta, mas quando ia ver, o candidato ele não tinha nenhum histórico familiar, nem nada nesse sentido, e na verdade era basicamente a síndrome do jaleco branco, né? Para quem não conhece, algumas pessoas, quando elas estão na frente de um médico, né, elas vão ser avaliadas, né, elas ficam muito nervosas, sabe? Isso aí altera batimento,
né? Altera a pressão arterial, acaba mascarando ali alguns sintomas e pode prejudicar a interpretação do avaliador ali e achar que você tem algo que você realmente não tem, sabe? Então, além de se alimentar muito bem, né, estar tranquilo também é importante, né, doutora? Pensar que é uma etapa, né, é importante, mas ali não tem como você esconder nada, tá? Ali você tá para ser avaliado diretamente pelos profissionais da Polícia Militar. Então, a sua parte já foi feita, né? Então, não há que se ficar nervoso, né, nem ficar preocupado nesse sentido. É agir naturalmente e demonstrar ali sua total aptidão física mesmo. E também já está preparado de como você vai agir se algum exame não sair exatamente da forma que você esperava e eles não te oportunizaram ali repetir ou tentar corrigir ou comer alguma coisa ou se acalmar um pouco, porque isso vai realmente depender do profissional que estiver lá no momento. Nem todos agem da mesma forma. Então é bom você já ficar atento, né, de quais exames você precisa procurar, caso você perceba que no dia lá não teve jeito, sua pressão deu muito alta ou muito baixa, mas você sabe que você não tem nenhum problema relacionado a isso. Então é bom já ir procurando um profissional, realizando os exames próprios, né, para quem sabe, eventualmente em sede de recurso administrativo, você precisa usar, você já chegue lá munido, né, tem aquele exame MAPA, né, que faz a medição 24 horas por dia, então esse exame é muito completo, muito utilizado para poder comprovar essa aptidão da pressão arterial, então vale a pena você também já observar como essa etapa vai sendo desembolada, seus resultados, e como você já pode se antecipando, né, já que o resultado vai demorar um pouquinho para ser publicado, como você já pode ir se movendo para procurar profissionais ligados a esse exame para a gente poder utilizar em sede de eventual recurso, se precisar, mas se Deus quiser, não vai precisar, vai dar tudo certo. E em relação aos exames complementares, doutora? Bom, os exames complementares, eles são os exames de sangue, que são aqueles tantos de itens, né, que pedem várias coisas que os laboratórios já estão super acostumados, exames de urina, fezes, raio-x, o toxicológico e a topografia. É importante mesmo observar nesses exames, por exemplo, o de sangue já é um tipo de exame que você pode ir realizando, independente da data que saiu a convocação para essa etapa, para você ir observando os seus índices, porque muitas das coisas, muitos dos itens, né, desses exames, dá para ser corrigido. Por exemplo, muito comum os candidatos fazerem uso de suplementação, de creatina. E a gente vê muito motivo de inaptidão da creatinina alterada, né? Então, dá para consertar, né? Às vezes, o candidato parando de tomar a creatina ou diminuindo a dosagem, ele já consegue ajustar para a creatinina ficar dentro dos parâmetros no exame de sangue. Então, tem vários exames, vários índices indicativos no exame de sangue que dá para corrigir a tempo. Então, assim, dá para fazer o exame previamente ou agora, antes da entrega, e ir corrigindo e observando os seus parâmetros. Até mesmo uma dieta mais adequada, um profissional, um nutricionista pode te ajudando a encaixar dentro dos parâmetros do exame de sangue. Então, é uma coisa que dá para se preparar, dá para prever e já adotar uma providência imediata para tentar ajustar. Sim. Em relação, você falou também do teste do teste toxicológico, né? Muitos candidatos, eles se depilam, né? E caso o candidato ele não tenha amostra suficiente ali para ser avaliado, infelizmente ele vai ser eliminado, tá? Então, o pessoal que se depila, raspa a cabeça, é importante deixar o pelo, tá? Não fazer isso, né? Deixa pra tirar a barba depois, deixa pra se depilar depois, porque é um concurso, né, pessoal? Não tem essa justificativa de... a gente já teve candidato aqui, né, que pra justificar uma ausência no exame toxicológico, ele falou que ele era de descendência de índio, que não tinha muitos pelos e tudo, mas depois foi constatado que era tão somente ali uma desculpa, né, pra não realizar o exame. Então tenha cuidado com isso, tá, pessoal? É da sua responsabilidade. Até porque se não tiver amostra suficiente, você já será eliminado de cara. Eles não vão ficar lá fazendo esforço para conseguir colher o material, sendo que já está previsto no edital que tem... Porque mulher é muito fácil, um fio de cabelo já é suficiente. Mas os homens, né, como normalmente já estão com a cabeça raspada ou com o cabelo bem curtinho, precisa ter sim essa amostra. E assim, se você realmente, né, andou na linha, se preparou para esse concurso, está focado, você não deve ter medo, não tem por que se preocupar. Sim. Pessoal, antes de mais nada, é importante consignar uma situação. A etapa médica do concurso da Polícia Militar, ela vai seguir ali a resolução conjunta número 4.278 de 2013,
da Polícia Militar de Minas Gerais. É uma resolução conjunta, né, entre a polícia e o Corpo de Bombeiro aqui de Minas Gerais. Ela teve algumas alterações também por meio da resolução número 5.174 de 2022. E ali traz todos os fatores de inaptidão que os candidatos eles podem ser enquadrados e podem acabar sendo eliminados no concurso, nessa etapa do concurso. Porém, pessoal, essa resolução ela não tem força de lei, tá? Ela é uma resolução conjunta e interna da instituição militar. Então, ela pode sofrer alterações ali sem que isso tenha passado ali por uma Assembleia Legislativa ou algo nesse sentido. Então, elas por si só não têm fator de considerar um candidato apto ou inapto no concurso, perfeito? A gente vê na prática, né, que muitos avaliadores eles seguem ali essa resolução como o ponto-chave ali, se o candidato está apto ou não. Mas não é isso que a lei determina, tá, pessoal? Não basta que esteja ali constando como fator de inaptidão. É necessário que seja feita uma correlação ali, né, se de fato aquela situação ali causa uma inaptidão no candidato, né, e se é previsto em lei essa eliminação. Tá bom, pessoal? Porque realmente esperar que apenas uma resolução conjunta, né, que não tem força de lei, ela dite ali o que é permitido e o que não é permitido não é razoável, né? Ela não pode excluir a autonomia do médico avaliador em estar analisando ali se o candidato de fato possui aptidão para o cargo. Exatamente, até porque o edital da Polícia Militar ele é regido por uma lei estadual que fala dos concursos públicos de nível policial aqui no estado de Minas Gerais, e nessa lei fala que o candidato ele tem que estar apto no momento do concurso, no momento da avaliação do concurso. Então tem vários motivos elencados nessa resolução que falam de motivos passados. Por exemplo, um candidato que realizou uma cirurgia há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Na resolução fala que candidato que tem cirurgia será eliminado. Mas e aí? Fez a cirurgia, curou, não ficou sequelas, está plenamente apto e por causa disso vai ser eliminado? Não faz sentido. E é um fator de eliminação que está previsto na resolução. Então, assim, a gente tem que analisar com muito cuidado, porque é muito subjetivo. Eles levam essa resolução como algo, uma lei mesmo. Ele não é. Tá na resolução, tá eliminado. Sem saber o histórico, sem conversar sobre o que aconteceu, analisar documentos a fundo, laudos complementares. Então, não basta só analisar, ver o que está escrito na resolução e falar, não, apto ou inapto. Tem que ver todo o conjunto. Quando que foi feita essa cirurgia? Foi cirurgia de quê? Deixou limitação funcional? Ficou algum pino lá? Tem alguma dor? Você é restrito de realizar alguma atividade física? Senão, não tem por que eliminar, né? A gente não pode passar por cima dessa lei estadual que fala da aptidão no momento do concurso. Não algo que pode se agravar e lá na frente desdobrar, ou algo passado de 10, 12, 15 anos atrás. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Não cabe à administração pública fazer relações, né? Ficar imaginando ali, será que essa situação vai ter um desdobramento clínico futuro que possa vir a prejudicar o candidato e ele, por exemplo, se aposentar mais cedo, algo nesse sentido. Isso é totalmente ilegal, né? A etapa ela tem que ser de fato ali objetiva, né? E o candidato ele tem que cumprir os requisitos que estão previstos no edital do concurso e na lei que rege o cargo, né? Exatamente. Então, qualquer excesso disso aí, a gente tem que ficar atento, tá bom, pessoal? Recentemente, até aqui no escritório, a gente teve um caso de um candidato eliminado por joanete. Ao meu ver, assim, não é nada que possa incapacitar uma pessoa para exercer as funções de um policial militar. Ele foi eliminado por este motivo, mas a joanete ela tem vários graus, né? A título de exemplo, o grau mínimo, o moderado e o grave. No caso deste candidato em específico, era o grau leve, mas lá no momento da avaliação, eles não especificaram qual foi o grau. Falou, tem joanete eliminado. E nós conseguimos demonstrar ao longo do processo da perícia judicial que nada causava limitação funcional, que ele não tinha desconforto ao calçar as botas, que ele conseguia realizar todas as atividades, inclusive ele tinha tirado nota, quase fechou o TAF, né, se eu não me engano. Então, assim, a gente judicializou essa ação, nós sustentamos, deu tudo certo. E um dos argumentos que os juízes utilizaram foi exatamente esse, né, dessa resolução feita e editada pela própria polícia e da lei estadual que rege o edital da Polícia Militar de Minas Gerais. E que se ele não tinha limitação funcional, não tinha por que eliminá-lo, que é até uma forma preconceituosa, né? Como que pode impedir um candidato de prestar um concurso público, de ser um servidor público, simplesmente por ele ter joanete, sendo que ficou comprovado que era grau leve e nada causava limitação funcional. Isso se estende a vários outros itens de inaptidão muito corriqueiros que todo concurso a gente vê, né, doutor? Sim. E algo que o pessoal tem que ficar atento também, doutora,
A etapa ela está acontecendo, né, juntamente com a etapa psicológica ainda, né, a etapa médica ela está acontecendo, tem ali o calendário com o dia da avaliação de cada candidato, porém o candidato que já foi avaliado e já foi adiantado ali alguma situação, algum possível fator de eliminação, é importante que ele já de imediato corra atrás de procurar uma segunda opinião profissional, de preferência de um especialista daquela determinada área da medicina, né? Vamos supor, o candidato ele foi eliminado, como você mesmo citou, a questão da cirurgia, um histórico de cirurgia. De preferência, é importante que ele já venha ali, ou entre em contato com o seu médico que vem te acompanhando, né, durante os anos, ou procure outros profissionais com aquela especialidade para poder avaliá-lo, né, e dar ali um laudo, algo nesse sentido que possa ser utilizado no momento do recurso administrativo para poder comprovar essa situação. Diferente do recurso psicológico, pessoal, no recurso médico, você pode e deve juntar documentos complementares ali para comprovar a sua aptidão, tá? Então, quanto mais exames, laudos médicos, documentos que comprovem que você está apto, independentemente se há ou não determinada patologia, né, se foi constatado ou não, é necessário demonstrar se aquilo ali causa em você uma limitação, como a doutora mesmo disse. Então, quantos mais documentos a gente tiver para poder demonstrar isso e anexar ali no recurso, melhor, né? Então, corra atrás disso, né? Não fique esperando, o prazo é muito curto para recurso, né, doutora? Geralmente é 2 dias apenas. Então, não espere de forma alguma sair o resultado para você correr atrás disso, tá? Isso é um erro muito comum mesmo. Em outros concursos, o que a gente mais tem problema na fase recursal da etapa médica, além do prazo curtinho, é a dificuldade que os candidatos têm de conseguir marcar o médico, realizar os exames e que toda a documentação, né, todo o nosso conjunto probatório fique pronto a tempo da interposição do recurso, né? Então, eles já fazem isso mesmo para dificultar. Então, é claro que às vezes você sai lá da etapa sem a certeza se você foi aprovado ou não. Aí. Mas tem vários indícios, né, que você pode ter. Alguns já falam ali na hora, alguma coisa, na hora de anotar. Então, assim, fique muito atento de tudo que está sendo realizado para você já ter uma previsão. Tem casos que você fala, realmente não deu, já sai ali com aquela expectativa bem ruim, casos que você sai com expectativa boa. Então, preste muita atenção da forma que será conduzida para você conseguir se antecipar, para você não deixar para lá na frente, quando sai o resultado, e você ter apenas 2 dias úteis, você correr atrás de exame. Tem exames que demoram muito a ficar pronto, que eles pedem 3 dias úteis. Você citou a questão do mapa, né? Exato. 24 horas sendo monitorado para saber se de fato você tem a pressão alta ou não. Como é que vai esperar, né? Primeiro fazer o teste, efetivamente, né, e depois esperar sair o resultado, sendo que são apenas 2 dias úteis, né, para estar apresentando o recurso, não é razoável. Nos casos em que o candidato não foi falado nada para ele ali e tudo, ok, né, ele só vai saber realmente se teve alguma coisa lá na frente, né, e paciência, vamos trabalhar com isso e nos movimentarmos, né, mas aqueles que já foram orientados, né, já viram que tem algo ali que não ficou dentro dos conformes ali, já é bom ficar se orientar em relação a isso, né, e procurar uma ajuda profissional, né, de um advogado que pode estar te orientando, inclusive, da melhor forma de pedir um laudo para um médico, né? Às vezes a forma que o médico coloca a informação no laudo, ela ajuda muito o candidato, né? Principalmente se o médico ele colocar ali sobre a aptidão para as funções do cargo, né? Se o médico deixar claro que, olha, apesar do candidato ter determinada patologia, não vejo aqui nada que o limite para exercer as funções de um soldado da Polícia Militar. Isso é importante. E um ponto importante, doutora, também, que o pessoal fica com muito receio, né, pelo tempo curto do recurso administrativo. No recurso, pessoal, não tem problema se os laudos, exames, eles não forem realizados por médico ou clínica credenciada, tá? Pode ser de qualquer profissional da medicina ou, eventualmente, da odontologia, né? E, enfim, vai depender aí do motivo da inaptidão. Mas não é necessário que seja credenciado, tá? Para o recurso, pode ser qualquer profissional. A gente recomenda, né? É preferível, mas se não conseguir, não tem problema, pode ser com qualquer outro, né? Vai ser válido da mesma forma, vai ter o CRM certinho. E outro ponto também que vale a pena prestar atenção é na realização dos exames, seja os exames que você ainda está fazendo para entregar, ou nos exames que você vier a fazer para tentar suprir alguma
alteração que deu nos seus exames é analisar certinho data, assinatura. A gente tem muita eliminação por motivos muito bobos que o candidato não percebeu. Às vezes o médico, ele data lá com uma data muito anterior, sem querer, ele errou e ele não percebeu e você não percebeu e você entrega e aí seu exame ele não é nem analisado por causa de data. Ou então ele carimbou, mas não assinou. Então, na correria ali, você já tá muito nervoso, você não percebe. Então, esses detalhezinhos, né, que são bem bobos, é bom prestar atenção para você não ser eliminado, assim, por coisa bem burocrática, administrativa, que é fácil sanar. Sim, nós já vimos também casos, né, doutora, de aquele laudo oftalmológico, né, que o médico ele tem que preencher ali, que tem a fotinha do candidato, que o médico ele coloca 2 risquinhos, né, é comum colocar os 2 risquinhos quando você tá fazendo uma menção igual a que foi feita em cima, né, para não precisar reescrever. Não pode, tá, pessoal? Vai ser considerado ali como inconclusivo ou incompleto e o candidato vai ser eliminado por uma falha que nem foi dele, né? Então tem que ter muita atenção em relação a isso. Doutora Luiz, você citou a questão dos exames ali de sangue, por exemplo, que são vários exames que são feitos, né? A gente já tem que pegar um por um e ver se está todos ali. Bater Exatamente. A lista um por um. Tá com dúvida? Entre em contato com o nosso escritório. A gente vai te ajudar. Não tem problema. Mas não deixa de fazer isso, pessoal. É uma etapa igual qualquer outra do concurso. Você precisa se preparar e não ache que a clínica, por ser credenciada, ela tá isenta de erro, tá? São pessoas, né? Seres humanos. Então, o erro, há uma possibilidade real de erro. Então, você tem que tentar dirimir isso ao máximo, né? E é uma época também que as clínicas estão abarrotadas. Elas estão fazendo, assim, 1000 exames por dia. Então, a gente vê, é corriqueiro que elas errem mesmo. E às vezes o candidato fala, beleza, mas eu conferi, mas eu não entendo muito bem o nome desses exames, se tá certo, se não tá. Leva num profissional, vê com algum médico que você conhece ou algum médico que você consegue marcar, só mesmo para analisar se tá tudo certinho, para você não correr esse risco. Um dos motivos de eliminação, né, doutor, do concurso passado foi o exame de Chagas, que pede por 2 métodos. Então, o candidato entregou o pedido correto para o laboratório, que pede por 2 métodos distintos, o laboratório entregou só por um. O candidato viu lá, exame de Chagas, tá ok. Ele não sabe distinguir qual método é qual, entendeu? Então, ele analisou, viu que estava certinho, entregou. A polícia deu inapto porque faltou um método. A gente viu muito isso. Foi erro 100% do laboratório, tanto que a gente entrou em contato com os laboratórios, conseguimos uma declaração dos laboratórios assumindo o erro e juntando o exame depois em sede de recurso, o exame completo. Mas assim, é uma situação que você passa e chata, né? Que daria para ser consertada previamente, né? Ter uma pessoa que já tem essa visão mais clínica, não, tá faltando um método, volta lá, liga lá de novo, pede para entregar a tempo, para você não ter que passar pela fase dos recursos. De audiometria também a gente viu esse erro também, né? Então, o pessoal tem que ficar bastante atento. Por mais que sejam termos técnicos, né, que tenha toda uma dificuldade ali de compreensão, fazer um esforço, procurar ajuda de um profissional, de alguém que já passou por essa etapa também, ajuda bastante, sabe? Ajuda bastante. Exatamente. E se deu certo, né? Não esquecer de treinar para o TAF, de forma alguma, não pode negligenciar o TAF. Embora sejam testes mais tranquilos, não tem natação, tem toda uma forma, né, técnica de fazer, de realizar, tem muitas dicas direcionadas para testes de concurso. Então, já começar também a se preparar para o TAF. E se não deu certo, já começar a se movimentar para a interposição de um bom recurso administrativo, técnico, bem fundamentado. Se você conseguir contar com a ajuda de um profissional, de um advogado especializado nesse tipo de concurso, nesse tipo de recurso, é muito válido também. Suas chances, com certeza, aumentam. Uma pessoa que tem essa vivência, que já participou de outros concursos, já sabe como deve ser feita, as peculiaridades da Polícia Militar de Minas Gerais, que não são poucas. Então, vale a pena também já ir se movendo para, se necessário, conseguir elaborar ali um bom recurso administrativo bem fundamentado e, se não der certo também, já se preparar para uma eventual ação judicial e buscar seus direitos. Exatamente, doutora. Há alguns requisitos ali que eu não acho interessante o candidato ele ficar dependendo tão somente dele mesmo, né? O ideal é procurar ajuda profissional mesmo para estar auxiliando na elaboração desse recurso. Porque tem vários requisitos, até tamanho de fonte, espaçamento, tamanho de fonte da letra mesmo, sabe, pessoal? Digitado ali. O CRS ele exige determinada fonte ali específica. Esse ano a gente sabe que mudou e agora as folhas ali de rosto dos envelopes têm que estar digitadas, não podem mais ser preenchidas à mão, possivelmente porque eles tiveram algum problema de compreensão, né, no concurso passado, isso aí acabou atrasando ali, então eles fazem isso para tentar otimizar. Mas a Polícia Militar de Minas Gerais, diferente de outros concursos, né, ela é bastante artesanal, né? Então, não vai achando que você vai conseguir interpor o seu recurso
de qualquer jeito, o recurso ele tem que ser entregue físico, né? Seja presencialmente protocolado aqui na capital ou enviado pelos correios, né? Mas traz ali no edital a forma, né, que a polícia ela espera que você entregue esse recurso, tá? Então, não deixe para a última hora, não fique à mercê ali só do seu conhecimento, achando que você não precisa de ajuda, porque infelizmente, o que a gente vê na grande maioria dos casos, não é nem que a pessoa ela apresentou ali um fator de inaptidão e por isso ela não foi aprovada, né? Muita gente deixa de ser aprovada por uma falha mesmo, técnica ali, no momento ou de apresentar os seus exames, ou mesmo de recorrer, né? E esses requisitos de admissibilidade que o CRS coloca já é uma forma de diminuir os concursos que eles vão apreciar. Eles colocam ali, 10 regras, 10 requisitos de admissibilidade de tamanho de fonte, de assinatura, do que tem que ser digitado, do tamanho de envelope, da forma com que tem que ser produzido o recurso, sem entrar no mérito. Eles vão bater o olho. Se bater em algum item que não está da forma que está previsto lá no edital, eles não vão nem ler o seu recurso, ele não vai ser nem conhecido. Então, menos um para eles analisarem. Então, eles colocam esse tanto de requisito justamente para já diminuir o número de recursos que vão ser apreciados. Então, você vai ter feito o seu recurso, mas ele não vai ser nem lido. E, né, a gente não pode deixar de falar que se você tem alguma dúvida, se você precisa de uma ajuda, tanto um direcionamento antes mesmo, né, de realizar essa etapa, ou se você teve algum problema nessa etapa e já quer contar com um auxílio, um direcionamento para que você saiba como se preparar para estar recorrendo, o nosso escritório é especializado em demandas envolvendo concursos públicos. A nossa sede física, inclusive, fica em Belo Horizonte, né? No mesmo local ali da sede da Polícia Militar de Minas Gerais e do CRS, onde vai ser protocolado o recurso. Então, a gente pode estar te auxiliando, a gente pode estar te ajudando nesse sentido. É sempre um prazer ajudar concurseiros, né? No último concurso a gente ajudou muita gente nessa etapa, né, doutora? Muita gente mesmo. Graças a Deus, a gente vê que todos os concursos a gente vem batendo sempre recorde de recurso deferido mesmo, de pessoas que a gente consegue ajudar, né? A gente fica muito feliz, são vidas que são impactadas, né? Depois a gente vê ali, o pessoal manda vídeo pra gente fardado, convida a gente pra formatura, a gente fica muito feliz, porque realmente é um sonho, né? A Polícia Militar... É uma época que a gente fica muito empolgado, né? Porque o tempo de preparação, de deposição desse recurso é muito pequeno. Então, é um momento que a equipe fica muito concentrada, muito focada só nos recursos. E a gente fica com a mesma expectativa do candidato na hora que sai o resultado, porque o que a gente mais quer ver é os recursos que a gente interpôs, se foi deferido ou não. E a gente já começa a receber as mensagens, os feedbacks. Nossa, doutor, muito obrigada, consegui. Então, assim, não tem nada mais gratificante que isso pra gente. E o que tiver à nossa altura, o que a gente puder te ajudar. Às vezes o candidato fica com vergonha de chamar a gente, né? Acha que assim, não, advogado, acha que é uma coisa muito, muito séria, muito burocrática, e aí fica com vergonha e não chama. Não tem isso, pode chamar a gente no Instagram, WhatsApp, a gente quer mesmo te ajudar, né? Andar de mãos dadas com você até a sua aprovação. Bom, é isso, pessoal. A gente vai seguir produzindo vários conteúdos para vocês, tá? Do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. A gente produziu ali um e-book para ajudar os candidatos da etapa psicológica, divulgamos no nosso Instagram, acertamos inclusive o teste, né, doutora? Verdade. A gente antecipou, quem viu o vídeo ali saiu na frente. E da mesma forma, da etapa médica, né? A gente já soltou artigos ali no nosso site, vamos também soltar um e-book, pessoal, tá? E estamos querendo fazer uma live para vocês, para poder sanar essas dúvidas, tá? Mas pra gente saber que esse conteúdo é relevante, que vocês de fato estão gostando, né? A gente precisa que vocês curtam, né? Compartilhem com os amigos pra gente saber se de fato esse conteúdo ajudou você de alguma forma. E se a gente não respondeu alguma dúvida sua, os nossos contatos estão na descrição desse vídeo, tá? No nosso site você tem como falar direto no nosso WhatsApp, tem um botão flutuante ali com o símbolo do WhatsApp, você clica e vai direto pro nosso WhatsApp, você consegue falar com a nossa equipe, tá? Ou direto no nosso telefone, que tá na descrição desse vídeo. Eventualmente também, se ficou alguma dúvida que a gente não sanou aqui, pode deixar nos comentários que a gente vai responder também. É isso aí, pessoal. Precisando, contem conosco sempre. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço para vocês. E vocês já sabem, né? Pode contar com a SAF.